Antes de usar o roteiro, é preciso definir o funcionamento de algumas partes. Aqui no painel acadêmico Roteiro de Trabalho, você tem todos os roteiros criados por identificação de curso, grau, disciplina e tipo de trabalho que você definiu na primeira parte da criação do roteiro. Ao lado, um botão de ações. E agora nós vamos preparar o roteiro para uso. A primeira opção possível aqui é o botão editar ao lado de cada roteiro, e é possível editar cada parte que foi configurada inicialmente, sumário, questões de apoio, cronograma, norma técnica. A qualquer momento você pode editar essas informações. Ao lado, adicionar monitores. É possível que você defina pessoas que vão trabalhar com você na revisão dos documentos que serão criados a partir do roteiro. Quando você quiser fazer isso, vai ter aqui, de acordo com a sua instituição, a lista de pessoas que podem trabalhar com você e a forma que essas pessoas podem atuar. Se elas vão interferir nos documentos e trabalhos ou se elas vão somente acompanhar. Se fosse o caso, era clicar aqui em adicionar. Aqui eu coloquei o Bruno e clico no botão fechar, isso é suficiente. A pessoa recebe uma notificação informando que ela foi colocada na condução desse roteiro. Mais à direita, um botão mais opções. Aqui configurações bem rápidas, por exemplo, inativar. Se eu aperto inativar, o roteiro fica indisponível para uso. Ou seja, nenhum trabalho, nenhum documento poderá ser criado a partir desse roteiro. Se eu quero deixar o roteiro disponível para uso, eu clico novamente aqui em ativar. Mais uma opção aqui em configurar. Abre aqui essa tela de configuração do roteiro com chaves que você precisa acionar se for do seu interesse. É importante entender cada uma. Por exemplo, quero receber o e-mail quando um trabalho for enviado para revisão? Se eu quiser receber o e-mail, eu marco. Vou permitir o uso do comando de voz no trabalho? Se eu quiser, eu marco. Vou permitir que as regras de formatação que foram definidas sejam alteradas? Da mesma forma. Permitir que a avaliação do trabalho seja consultada? Da mesma forma. Marca e desmarca como preferir. Clica no botão concluir. Continuando, aqui nós temos criar avaliação. É possível definir critérios de avaliação para cada trabalho ou documento que for criado. Por exemplo, grau de inovação. Outro critério, abrangência da literatura. Quantos você quiser. No momento de controlar, monitorar os trabalhos, você vai fazer a avaliação de cada trabalho depois da sua revisão. Aqui você movimenta, exclui, atualiza essa lista. Fechar. Só voltando num ponto, em configurar, esses critérios são exatamente esse último ponto. Se você vai permitir que a avaliação do trabalho seja consultada. Se você fizer avaliações sem que essas avaliações sejam possíveis de leitura para aqueles que vão escrever, se você não quiser, você desmarca. E concluir. Finalizando aqui, nós temos o registrar a orientação, quando você quer passar uma mensagem geral para todos aqueles que estão envolvidos com esse roteiro, que estão escrevendo documentos de trabalhos com esse roteiro. Por exemplo, os trabalhos quando você aperta o botão incluir, se as pessoas já estão conectadas com o roteiro, elas recebem uma notificação. Aqui você pode duplicar o roteiro e aproveita toda a parte de sumário, questões de apoio, cronograma e norma técnica. E aqui, se você quiser, você pode excluir o roteiro. Dessa forma, você está preparando o roteiro para ser utilizado.